Você teria coragem de plantar uma cultura sem ter a intenção de colher? Pode parecer estranho, mas existem plantas que são cultivadas apenas para proteger o solo, a melhorar a fertilidade e ainda pode ajudar até no controle de pragas e plantas daninhas. E hoje eu vou te mostrar porque as plantas de cobertura se tornaram uma das ferramentas mais utilizadas na agricultura moderna. E hoje a ideia é entender como funcionam essas chamadas plantas de coberturas e por que elas mudam completamente a qualidade do solo. Como o próprio nome já diz, as plantas de cobertura têm a função de cobrir o solo. Isso protege o solo contra a perda de nutriente causado pelo excesso de chuva e ainda protege contra a erosão. Mas os benefícios não param por aí. Algumas espécies são utilizadas para silagem, produção de sementes, a produção de palhada, que é muito utilizado nos sistemas de plantio direto, e isso melhora o sistema produtivo como um todo. E uma coisa muito interessante, o segredo dessas plantas não estão na parte que aparecem acima do solo, ou seja, a parte vegetal. As raízes das plantas de cobertura possuem um papel fundamental na qualidade do perfil de solo. Algumas espécies possuem raízes agressivas e profundas. Isso melhora a estrutura do solo, aumenta a infiltração de água e ainda pode reduzir a compactação do seu solo. Ou seja, muitas vezes o produtor está melhorando o solo sem a intervenção de mecânica pesada. Um dos maiores benefícios das plantas de cobertura é o aumento da matéria orgânica no solo. E isso influencia diretamente na retenção de água no solo, na atividade biológica, na disponibilidade de nutriente e isso melhora a fertilidade do solo como um todo. Espécies como Braquiária e Mileto podem buscar nutrientes em camadas mais profundas, trazer esse nutriente e reciclar esse nutriente para a próxima cultura. No caso das leguminosas, muitas conseguem realizar a fixação biológica de nitrogênio, e isso reduz o uso de fertilizantes nitrogenados. Outro benefício muito interessante é o manejo das plantas daninhas. As plantas de cobertura ajudam no controle de plantas daninhas de duas formas. A primeira é criando uma barreira física sobre o solo e a segunda é o efeito alelopático. Esse efeito alelopático é quando a planta libera substâncias que atrapalham a germinação e o desenvolvimento de uma planta invasora naquele lugar. Algumas braquiárias, por exemplo, ajudam no controle de plantas daninhas difíceis, como a buva. Outro benefício é que as plantas de cobertura também podem ajudar no manejo de doenças, pragas e até dos nematóides. A crotalária, por exemplo, é bastante utilizada no manejo de nematóides. Já as braquiárias podem ajudar no controle de mofo branco nas culturas de algodão e feijão. Alguns exemplos de plantas de cobertura mais utilizadas aqui no Brasil é a braquiária, o mileto, a crotalária e algumas leguminosas. Mas um detalhe muito importante nas plantas de cobertura é que não existe uma planta perfeita para todas as situações. A escolha da planta de cobertura depende do clima predominante na sua região, o tipo de solo que você está trabalhando, qual a cultura que vai vir na sequência da planta de cobertura e principalmente qual o objetivo do produtor. Se o foco for a produção de palha, existem espécies melhores. Agora, se o foco for o manejo do nematóide, existem espécies que podem trazer ótimos resultados. Apesar de todos esses benefícios, ainda existem resistência no uso das plantas de cobertura. Um dos principais motivos dessa resistência é que às vezes o retorno financeiro não aparece imediatamente. Só que hoje muitos pesquisadores defendem que o grande problema da agricultura moderna é a baixa diversidade nos sistemas de produção. Com o grande aumento dos custos de produção e as grandes advergências climáticas, os produtores estão percebendo que cuidar do solo deixou de ser uma opção. Hoje, o uso das plantas de coberturas estão predominantes nos sistemas de plantio direto, integração lavoura-pecuária, agricultura regenerativa e ainda sistemas conservacionistas. E aqui vai uma curiosidade interessante: existem áreas onde os produtores utilizam duas ou mais culturas diferentes. Isso aumenta a biodiversidade
e melhora ainda mais os resultados do sistema. Ou seja, em vez do produtor pensar apenas na cultura principal, o foco agora começa a ser um sistema como um todo. Então, apesar de muita gente enxergar apenas um mato cobrindo o solo, as plantas de cobertura desempenham um papel importante na agricultura moderna. Porque, no final das contas, a agricultura sustentável começa no solo. Esse foi apenas um panorama geral sobre plantas de cobertura, porque ainda dá para aprofundar muito nos benefícios de uso de plantas específicas, como braquiárias, crotalárias, manejo do nematóide usando plantas de coberturas, os melhoramentos no perfil de solo e ainda consórcios, agriculturas regenerativas. Então deixe nos comentários qual o próximo tema de vídeo que você quer para a gente estar trazendo aqui. E se você gosta de conteúdo sobre o agro, já segue esse canal porque tem muita coisa interessante para a gente conversar ainda.